E a nossa questão de hoje é uma questão da banca objetiva concursos. Olha aí, pelo desenhozinho, você já sabe que é uma questão de acentuação gráfica. Olha lá, você tem aí o acento circunflexo, é o chapeuzinho, tem o acento agudo em cima do A, tem o acento grave que não está aí, mas deveria, é aquele virado ao contrário, que a gente chama de crase, e tem até um tio. Quero aproveitar o ensejo e te dizer que, apesar da linguagem que nós colocamos aí em termos de ilustração, tio não é acento. Quando eu tenho a palavra coração, obviamente que a sílaba forte, a sílaba tônica, é aquela que tem o A ou tio. Mas eu quero que você saiba que o tio não é um acento gráfico. Eu só tenho 3 acentos. O chapeuzinho, que é o acento circunflexo, o acento grave de Ceará, virado para a direita, e eu vou a feira, virado para a esquerda, que é o acento grave. Só esses 3 acentos. Mas sem mais delongas, vamos à questão que a banca objetiva criou. Sobre as regras de acentuação gráfica, analisar os itens abaixo. Então, vocês têm 4 itens e logo em seguida você tem que saber quais estão corretos. A letra E diz que são todos. As letras C e D diz que são 3. E as letras A e B dizem que são 2. Logo, é uma coisa meio complicada para você sacar. Mas vamos lá. Pause a sua tela, porque você não tem a questão. Resolva, coloque aí num cantinho o que para você é certo e errado. Em seguida, a gente vai fazer uma pequena revisão. Vai lá. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que a chamada acentuação gráfica leva em conta, né, a sílaba tônica das palavras, e isso quer dizer que a acentuação é associada à questão que a gente chama de tonicidade. A tonicidade é a primeira coisa que você tem que olhar. Qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba tônica? Então, quando você vê aí na tela para mim, a número 1 fala em palavra paroxítona, a número 2 também fala em palavra paroxítona, a questão número 3, a letra número 3 fala de palavra monossílaba, e a número 4 fala em palavra paroxítona. Então, só para a gente recordar, quando eu tenho a palavra característica, eu já dividi a palavra em sílaba, para você ver que a que está acentuada é esta aqui. Ó. Se a sílaba acentuada fosse a última, ela seria uma palavra oxítona. Se fosse a penúltima, ela seria uma palavra paroxítona. E se é a antepenúltima, é isso que a gente chama de palavra proparoxítona. Então nós temos aí, ó, uma palavra proparoxítona, e lembrando a vocês que já sabem, sempre além da tonicidade, na maioria dos casos eu tenho que olhar como é que termina a palavra. Não é o caso da proparoxítona, porque lembrando, as palavras proparoxítonas, todas são acentuadas, independentemente de como elas terminam. Eu não preciso dizer que característica é uma palavra proparoxítona terminada em A. Não, ela é uma palavra proparoxítona. Beleza, gente? Vamos lá na tela, então. Vejam a frase 4. Ela tem a palavra matemática. Se você separar em sílaba, ma-te-ma-ti-ca, ela não é uma palavra paroxítona, como disse a número 4. Ela é uma palavra proparoxítona. Matemática. Ela tem a terceira sílaba de trás para frente tônica. O K, o Ti e o Ma. Ma-ti-ca. Então, se ela é uma palavra proparoxítona, a número 4 está errada. E na tela, se a número 4 está errada, não pode ser a letra E. Porque a letra E fala que todas estão certas. Também não podem ser as letras C e D. Porque as letras C e D consideram que a 4 é verdadeira. Então, nós ficamos restritos à letra A e à letra B de bola. Bom,
Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é isso aqui, ó. Quando eu tenho o A, o E, o O, o EN e o ENS, eu tenho aqui terminações. Professor, o que é esse S que você está colocando entre parênteses? É porque a gramática fala em palavra que termina em A ou A seguida de S. Ou a palavra que termina em E ou E seguida de S. A palavra que termina em O ou O seguida de S. E assim por diante. Essas 5 terminações são as 5 terminações que vocês têm que saber de cor. Por quê? Algumas palavras que terminam assim são oxítonas. Outras palavras que terminam assim são paroxítonas. E aí, quando eu falo em oxítona ou em paroxítona, toda oxítona que terminar assim será uma paroxítona acentuada. Tá? Então, por exemplo, se você pega a palavra vatapá, que é aquele prato típico da culinária baiana, vatapá tem a última sílaba tônica, é, portanto, uma palavra oxítona terminada em A, e por isso ela é acentuada. Por exemplo, se eu tenho o pronome de tratamento vocês, que eu separo assim, vocês, ela também é uma palavra oxítona, que a sílaba tônica é a última, e é uma palavra oxítona terminada em E, seguida de S. Por isso ela tem acento. Não importa se o acento é agudo ou se o acento é circunflexo. Ok? Agora, se terminou em A, E, O, em e ens e forem paroxítonas, elas são sem acento, por um motivo óbvio, né? Uma palavra paroxítona é diferente de uma palavra oxítona. Logo, se a oxítona tem, a paroxítona não tem. Então, por exemplo, quando eu separo em sílaba a palavra empresa, essa palavra também termina com A. Mas não é empresa, é empresa. Essa sílaba tônica fala com que essa palavra faz com que essa palavra seja uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não tem acento. Por exemplo, quando eu tenho a palavra doces, ela também é uma palavra que termina em E seguida de S. Só que não é doces, é doces. A sílaba tônica é essa. Então isso aqui é uma palavra paroxítona terminada em E seguida de S. Por isso ela não tem acento. Vamos lá na tela? A número 1, ela está presente na letra A e na letra B, como verdadeira. Então ela tem que ser verdadeira. Olhando só. A palavra bíceps é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em PS. Venha só. Eu separo em sílaba assim, ó. Bíceps. Professor, mas eu pensei que eram 3 sílabas. Eu pensei que eu dividiria essa palavra assim, ó. Bíceps. Se você pensou assim, você pensou errado. Porque observem que aqui eu tenho a vogal I, aqui eu tenho a vogal E. Não existe sílaba na língua portuguesa que não tenha vogal. Toda sílaba tem que ter vogal. Então, bíceps, se eu separasse assim, essa última não teria vogal. Ok? Então, essa realmente é uma palavra paroxítona que termina com PS. Eu nunca conto só o S. Porque o S pode ser o A seguido de S. Então, eu estou colocando PS. Se é uma paroxítona terminada em PS, ela tem acento. Só não tem acento as paroxítonas que terminam assim. Qualquer outra terminação de paroxítona deve ser acentuada. Por esse motivo, a número 1 é verdadeira. Vamos lá na tela? A número 2 diz que a palavra saída é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em A, e você está observando que a letra A pode considerar isso verdadeiro. E a número 3 diz que a palavra é acentuada porque é uma palavra monossílaba, tônica terminada em E. E aí você tem a letra B como podendo ser essa aí uma palavra verdadeira. Então, o que acontece? Começando pela palavra pé, realmente ela só tem uma sílaba. Que ela só tem uma vogal. Eu disse que toda sílaba tem que ter vogal.
Então, de fato, a palavra pé é monossílaba. E é uma monossílaba que termina em é. Isso quer dizer na tela que a número 3 é verdadeira. E se a número 3 é verdadeira, você deveria ter marcado para essa questão a letra B de bola. Então, aqueles momentos iniciais que eu pedi que você pausasse a tela para resolver, quem realmente pausou e resolveu pode ter chegado à conclusão correta. Pessoal, mas engraçado, eu fiquei na dúvida com a 1. A 1 não, com a 2. Olha a 2. A 2 diz que a palavra, põe na tela para mim, que a palavra saída é uma palavra paroxíta terminada em A. Então vem cá. Se eu separo isso aqui em sílaba, e se eu percebo que a sílaba forte é essa aqui, realmente essa é uma palavra paroxítona. E realmente é uma palavra paroxítona que termina em A. Só que é um detalhe. O que eu disse a vocês? A palavra que termina em A, E, O, em iens, tem acento se forem oxítonas. Uma palavra paroxítona terminada em A não tem acento. Ué, professor? Mas então, como é que saída tem acento? Não tem, não? Tem. Então, eu disse que a acentuação se associa à ideia de tonicidade, da sílaba forte, da sílaba tônica. Mas observem que aqui era a vogal A que se separou da vogal I, formando o que a gente chama de um hiato. Então, sempre que eu estiver levando em conta a justificativa da separação de sílaba, primeiro eu olho se é monossílaba, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, desde que não tenha hiato. Então, o motivo do acento desse I não é porque a palavra é paroxítona, porque paroxítona terminado em A igual mesa, não tem acento. Igual casa, não tem acento. Então, o hiato tem a seguinte regra. A letra I e a letra U dos hiatos, aqui a letra I, que formou o hiato com a letra A, elas vão ser acentuadas se elas vierem sozinhas na sílaba, como essa aqui veio, ou se elas vierem seguidas de S. Sempre que eu falei que tem A, E, O, seguido ou não de S, o I e U também. Então, por exemplo, o plural de baú é baús, com acento. Ela não é acentuada porque é uma oxítona terminada em U. Porque a oxítona terminada em U não tem acento. Urubu, não tem. Jacu, não tem. Só tem acento se for A, E, O, em iens. Mas aqui tem o hiato. E a letra U formou sílaba seguida de S. Por isso ela é acentuada. Então, na tela, a número 2, a palavra saída não é acentuada por ser paroxítona. A palavra saída é acentuada porque tem um hiato. E por esse motivo, eu já disse, a resposta é a letra B de bola. Meu amigo, acentuação, ortografia, é uma coisa extremamente importante para você que faz prova que tenha redação. Ao redigir, você vai ter que escrever palavras, algumas terão acento, outras não. Existem nas provas de múltipla escolha muitas questões de acentuação gráfica. Então, para ajudar você que tem aquela dúvida, porque tem gente que acha que isso é muito básico, isso é muito básico, não precisa estudar, engano seu, viu? Isso é um assunto bastante frequente em prova. Se você entrar lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso chamado Exercitando o Português. E lá você vai ter um item sobre ortografia, um assunto de ortografia, com ênfase prioritariamente de acentuação gráfica. Tem outros assuntos, professor? Tem concordância, tem pontuação, tem crase, tem pronome, tem tudo. Você pode pegar o tema isoladamente ou você pode pegar o combo, que é o pacotão. E esse curso é um curso que tem para cada assunto a exposição da teoria e além da exposição da teoria você terá 15 questões de bancas variadas. Então, vá aos poucos, vá estudando de acordo com a sua necessidade, com as suas dificuldades. Anote aí, www.ricardoerce.com.br.
www.ricardos.com.br.